O Stanley vai dizer, aqui no texto, ele diz aqui no texto, que esses ataques que os fascistas fazem, né, à universidade carecem de legitimidade, né? Dadas as proteções formais da liberdade acadêmica, as universidades abrigam o território de expressão mais livre do que qualquer local de trabalho. Então não procede o que eles estão dizendo. De um outro lado, em locais de trabalho privado, por exemplo, a liberdade de expressão é uma fantasia. Por exemplo, muitos trabalhadores são obrigados a acordos de confidencialidade e certos assuntos, por exemplo, eles não podem abordar lá dentro. Isso ocorre. Você pode ver aqui em Gurupi, por exemplo, que toda empresa que contrata pessoas aqui tem um padrão, inclusive, de vestimento, né? Alguns proíbem, por exemplo, o contrato de pessoas que tenham tatuagem, que usem brincos, coisas assim. Então, a universidade não tem nada disso, ela ainda é um espaço de extrema liberdade, certo? Então, esses ataques carecem de legitimidade, ele vai dizer, né? Atacar os únicos locais de trabalho, num país que oferece proteções genuínas de liberdade de expressão, usando o ideal de liberdade de expressão, é outro exemplo de familiar natureza orwelliana da propaganda política. Ou seja, é aqui uma hipocrisia essa equiparação, tá certo? E aí, um exemplo outro que ele vai dar nesse sentido, de um político norte-americano, é um projeto de lei, né, de um deputado chamado Rick Brighton. É um político que agora esteve envolvido, né, ao afirmar que gays não são seres humanos. Ele fez um projeto de lei em janeiro de 2017, né, como representante lá do estado do Alabama, e nesse projeto de lei tinha o objetivo de proibir a contratação permanente de professores em todas as universidades públicas do Missouri. Esse é o projeto de lei dele, né? Ele é nascido em 1980, é jovem ainda. Se vocês procurarem as imagens dele, vocês vão ver. Ainda é um político jovem. E aí, na entrevista que ele dá, por exemplo, ao The Chronicle of Higher Education, acho que é um jornal, ele diz assim claramente, ó, algo está errado, algo se quebrou. Um professor encarregado de educar nossos filhos deveria se concentrar em fazer com que eles construam um futuro melhor. Mas, em vez disso, eles se envolvem em assuntos políticos nos quais não deveriam estar envolvidos. Como tem estabilidade, eles se sentem autorizados a essa conduta, mas isso está errado. Aqui é exatamente o papo que tem aqui no Brasil do pessoal da escola sem partido, que felizmente foi derrotado no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo disse justamente o contrário disso, que a escola é o espaço do debate, a universidade também, e que as ideias lá, o que se afirma e o contraditório lá devem existir. Então ele diz, ó, quando perguntam a Breite se ele estava preocupado com o fato de que o fim da contratação permanente prejudicaria a liberdade acadêmica e levaria os professores a perder seu emprego por razões políticas, ele respondeu argumentando perguntando em que outras profissões as pessoas têm essa liberdade e por que no mundo acadêmico deveria ser um caso especial, né? Assim, então ele compara o professor como qualquer outro trabalhador nesse sentido de emitir opinião, né? Ignorando, por exemplo, que a universidade é produtora de conhecimento, é produtora de ideias. Então, como não faz sentido você cercear o professor politicamente, nesse sentido aqui. Tá certo? Então, no fundo, é um desejo de controle sobre a produção acadêmica, né? O trabalho que os pesquisadores produzem pode ter implicações políticas, dependendo do campo. Então, os ataques da direita deixam claro o desejo dessa mesma direita
de controlar linhas de investigação aceitáveis. No clássico estilo da propaganda demagógica, a tática de atacar instituições que defendem a razão pública e o debate aberto ocorre sob o manto desses mesmos ideais. Ou seja, aquilo que eles estão acusando a universidade de uma coisa unilateral, aqui também eles estão fazendo, né? Mas só que de uma forma assim, mentirosa, porque isso não é o que ocorre nas universidades. E aí então os visados são os professores. Dentro das universidades, os políticos fascistas visam professores que consideram eles demasiadamente politizados, geralmente marxistas, e denunciam áreas inteiras de estudo. Quando movimentos fascistas estão em curso, em estados democráticos, liberais, certas disciplinas acadêmicas recebem destaques. É o caso da filosofia, da sociologia, né? E como eu disse para vocês, o caso dos estudos de gênero, né? É o caso aqui de pesquisa em relação ao orientalismo, ou então o caso, como vai acontecer com esse livro aqui do Frantz Fanon, do pós-colonialismo, né? Da política colonial, né? Aqui, o Frantz Fanon escreve Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Tem um outro livro dele chamado Os Condenados da Terra. Então ele é um dos precursores aqui dos estudos coloniais. E os fascistas acham isso tudo uma besteira, certo? O feminismo, coisas assim. Então, nos estudos de gênero, por exemplo, os estudos de gênero são criticados por movimentos nacionalistas de extrema-direita em todo o mundo. Os professores dessas áreas são acusados de desrespeitarem as tradições da nação. Então, acusações são assim, das mais absurdas. Olha, você está propondo isso aqui, você está querendo exterminar a família tradicional. E aí a campanha que esse pessoal fez, inclusive de fazer uma revisão dos livros didáticos do ensino fundamental e médio, né, para tirar essa questão de estudos de gênero lá. Então, não se deve falar nada sobre homossexualidade, nada sobre lesbianismo, nada aí sobre travestis, os transgêneros, nada disso tem que se falar lá. Lá, a única coisa que está comum falar é a heteronormatividade. Ou seja, a única família que tem que comparecer lá é a família papai, mamãe e os filhos. Que também é uma hipocrisia, porque em boa parte das famílias, a família está só cheia de problemas. Né? Os casamentos duram pouco, né? E se a família tradicional fosse a solução, nós não teríamos os gays, porque os gays vêm de lá. Nós não teríamos filhos abandonados, porque também vêm de lá. Nem mulheres espancadas, porque elas estariam ao abrigo de uma família maravilhosamente, honestamente, sacrossanta família tradicional. Mas não é isso que ocorre em família tradicional, né? Eu digo para vocês assim, sem nenhum problema, inclusive é um poema meu, né, num livro chamado Pequeno Tratado de Ateologia. As famílias tradicionais da Bíblia são um péssimo exemplo. Começa pela família de Adão e Eva, depois a família lá do Jacó, onde tem um filho que trapaceia um outro irmão, né? E a família do Davi, o rei Davi, que deu origem ao Cristo, né? Precursor aí do Cristo. Né? O rei Davi, ele põe o olho na mulher, né, de um soldado chamado Urias, acha a mulher linda, a mulher estava sozinha em casa, ele era casado, tinha uma mulher grávida em casa, né, ele seduz a mulher, dorme, né, se amam, acabam se amando, mas aí a mulher, a amante engravida, o marido não volta para casa, e ele, como é que ele faz para resolver a situação? Ele dá ordens para que coloquem Urias, quando tiver a batalha, coloque logo nas primeiras fileiras, né?
Ou seja, condena o rapaz à morte para não ter problema público da gravidez da amante dele. Essa é a família tradicional que tem na Bíblia. O pessoal não fala disso, né? Lá o Abraão faz um filho em Sara, mas a Sara não se engravidava de jeito nenhum, né, do Isaac. Aí o Abraão resolve, então, ter um filho com uma escrava. Era um direito dele ter um filho com uma escrava. Né, porque a escrava pertence ao Senhor. Né, e ela se engravida, então, tem um Ismael. E aí Sara, com ciúme, né, começa a maltratar a mulher, né? Começa a maltratar Agar, né? Começa a maltratar Agar muito, a ponto dela não suportar e ir embora para o deserto, né? A míngua. Né? Tem todos esses problemas, né? Então, se a Bíblia for lida honestamente, esse papo de família tradicional não se sustenta. Mas isso significa falar contra a família? Não. Não está escrito em lugar nenhum, nem por nenhum desses filósofos aqui, que falar a favor da homossexualidade, né, dos gays, lésbicos, transgêneros, tenha que denegrir ou atrapalhar a família tradicional. Quem vê isso no discurso são os fascistas. E claro, há as igrejas, né, que têm uma orientação tradicionalista, né, conservadora, nesse sentido aí. Certo? Estou dando essa parênteses para vocês entenderem o drama aqui. Então, ou então os professores marxistas, né? Sempre que o fascismo ameaça, seus representantes e facilitadores denunciam as universidades e escolas como fontes de doutrinação marxista. Então, é o tempo todo ficar alcunhando o professor de marxista. Às vezes o professor é só Foucaultiano, weberiano, né? Ele por exemplo, um keynesiano. Né? Você não precisa sair do âmbito do liberalismo para criticar o liberalismo, não precisa ser comunista. Né? Então, o bicho-papão clássico da política fascista é o comunismo. Bicho-papão, ele está dizendo aqui. Usada normalmente sem qualquer conexão com Marx ou com o marxismo. A expressão é empregada na política fascista como uma maneira de difamar a igualdade. Então, toda vez que alguém vai falar de direitos humanos, de igualdade de gênero, por exemplo, a Judith Butler não é marxista, mas alguém pode chamá-la de marxista. Certo? O Foucault não era marxista, mas quando ele denuncia formas de controle e de tratamento, é marxista. Tá certo? Então, olha lá, as universidades então seriam marxistas para eles. É por isso que as universidades que buscam dar espaço intelectual às perspectivas marginalizadas, ainda que pequeno, estão sujeitas à denúncia de focos do marxismo. Então, quando uma universidade como a Unicamp, por exemplo, resolve adotar política de cotas, é marxista. Olha, quem fala de tratar assim não é nem Marx, é o John Rawls, é o Keynes que vai falar dessa forma. Né? Então, essa é a perspectiva da dominação. O fascismo consiste na perspectiva dominante e assim durante momentos fascistas há um forte apoio no sentido de que se denunciem disciplinas que ensinam perspectivas diferentes das dominantes, como estudos de gênero, ou nos Estados Unidos, estudos afro-americanos, ou estudos do Oriente Médio. Por isso que eu trouxe esses 3 livros para vocês, né, para ilustrar. Né? Aqui tem estudos africanos, né, estudos sobre o Oriente, o orientalismo, né, do Eduardo Said, né, e de gênero. Estou mostrando esses 3 porque não são só esses, tá? Estou só dando aqui um exemplo aqui. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos professores importantíssimos. Guacira Lopes Louro, né, Margarete Rago, né, e em diversas áreas, em diversos cursos, né, que estudam a questão de gênero, né, diversos deles. Na Espanha nós vamos ter lá
a Beatriz Preciado, né? Na Noruega também nós vamos ter Edvig, né? E nos Estados Unidos, né, quem está mais à frente disso aqui é a Judith Butler, né? Mas não são os únicos, não. Né? Tá certo? Então, é o que eles vão chamar aqui de... são ridiculares. Olha, a perspectiva dominante é muitas vezes deturpada, sendo aparentada como a verdade, a história real, e qualquer tentativa de permitir um espaço para perspectivas alternativas é ridicularizada como marxismo cultural. É isso que ocorre, né, nessa forma. Né? Então, a outra coisa também é a ideologia patriarcal. Né? A oposição fascista aos estudos de gênero, em particular, vem de sua ideologia patriarcal, né? Lá onde tem uma forma de olhar a família. Né? O nacionalsocialismo tinha como alvo movimentos feministas e o feminismo em geral. Aí começam a fazer piada, a detratar o movimento feminista, que tem uma importância enorme, né, para as conquistas de direitos das mulheres. Né? Inclusive o direito de votar e serem votadas. Certo? Aí ele vai citar aqui como um exemplo, né, uma historiadora indiana chamada Charu Gupta, né, sobre o nazismo contra o feminismo. Aí ele diz assim, ó, os nazistas acreditavam que o movimento das mulheres fazia parte de uma conspiração judaica internacional para subverter a família alemã e assim destruir a raça alemã nazista. Né? O movimento, alegavam, encorajava as mulheres a afirmar a sua independência econômica e a negligenciar sua tarefa de produzir filhos. Ou seja, ouvir histórias assim, de emancipação feminina, vai tirar a mulher do fogão, do lar, né, do abençoado lar, né, e a mulher então não vai querer mais ter filhos, né, não vai querer ter maridos, já é um ataque à família tradicional. Difundia as doutrinas feministas do pacifismo, doutrina e materialismo, ao incentivar a contracepção e o aborto. Para diminuir o índice de natalidade, atacava a própria existência do povo alemão. É fato, né, que os movimentos feministas, né, assim, dão força às mulheres que querem, por exemplo, a descriminalização do aborto, né, porque elas querem existir, de fato, numa sociedade sem muito ônus, né, que normalmente só recaem sobre ela quando é questão de gravidez e filhos, né, e muitas vezes abandonadas pelos maridos e assim por diante. Então, elas fazem isso aqui. E aí o pessoal olha, não, mas isso aí é problema aí do feminismo, etc. Né? A Charu Gupta, né, é uma filósofa, historiadora, é professora da Universidade de Nova Delhi, na Índia, e tem conexões com as universidades norte-americanas e as universidades europeias. Certo? Ela então escreve nesse sentido. Mas um outro exemplo assim, do ataque fascista está também na Rússia atual. Né? Aqui ele vai mencionar diversos países. Né? A política ofensiva de Vladimir Putin é a questão. O Putin também assumiu esse viés. Né? Reorientação das universidades para que funcionem como armas contra-ideológicas aos supostos excessos ocidentais do feminismo. Olha só. O Vladimir Putin. Então, a história é contada aqui pela jornalista Masha Gessen, num livro chamado O Futuro é a História. Né? Como o totalitarismo, né, recuperou a Rússia. Né? O futuro é a história. Como o totalitarismo recuperou a Rússia. Né? Ela vai escrever nesse livro aqui. Então ela conta como o programa universitário antifeminista e anti-gay da Rússia emergiu de uma conferência de 1997, ocorrida em Praga, né, chamada Congresso Mundial das Famílias,
Esse congresso aconteceu lá em 97, em Praga, né? Foi organizada por Alan Carson, um historiador americano, né, do ultraconservador Hillsdale College, em Michigan. Ele organizou esse congresso, né, em defesa da família, e a Rússia se inspirou nele para fazer aqui um programa de ataque às suas próprias universidades. Inspirados pelo enorme comparecimento, o fluxo de pessoas a esse congresso foi grande, os organizadores transformaram o Congresso Mundial das Famílias numa organização permanente dedicada à luta contra os direitos dos homossexuais, contra o direito ao aborto e contra os estudos de gênero. Ou seja, como é agora recente, eles resolveram então encampar uma bandeira contra todas essas ideologias. Certo? E aí, um exemplo disso aqui é o ataque que a Universidade Europeia de São Petersburgo, né, sofreu por parte do governo Putin. Né? Inspirado nesta conferência, o governo russo passou a perseguir a Universidade de São Petersburgo para suas inclinações liberais, por suas inclinações liberais. Né? Durante anos, as autoridades tentaram fechar essa universidade lá da cidade de São Petersburgo. Né? Conseguiram em 2016, suspendendo sua licença para lecionar. Essa é a Universidade Europeia, ela existe em vários lugares do mundo. Vocês vão ver que na Hungria também vai acontecer isso. Né? A Turquia e assim por diante. Então, as inspeções foram instigadas a partir de uma queixa oficial de Vitaly Milanov, membro do parlamento russo, né, do Partido da Rússia Unida, que é o partido do Vladimir Putin, responsável por algumas leis anti-gays extremas da Rússia. Vocês sabem, por exemplo, o drama lá da Chechênia, né, em que a família que esconder um filho gay, um sobrinho gay, etc., ela paga multa. Né? E os gays devem ser entregues para serem mortos, né? Para serem assim exterminados. Então, muitas famílias, né, para não sofrer assim denúncia, estavam assim incentivando que os filhos ou os sobrinhos, enfim, se suicidassem. E o Putin nada fez. Vocês viram, por ocasião da Copa do Mundo, que bandeiras, por exemplo, assim, do movimento LGBT eram proibidos lá. Ou seja, a propaganda, né, assim, a apologia, né, ao movimento gay é proibido na Rússia. Aí, algumas pessoas até dizem assim, não, isso não tem na escola. Né? Mas a pessoa, depois de adulta, ela tem a liberdade de decidir, etc. Não é bem assim que funciona. Não é. Não é só uma questão de adulto. Não é porque querem, assim, preservar a criança em relação a isso. Não é assim. A criança gay, ela sofre barbaramente na escola já desde pequeno. Então, isso não é proteger a família, né? Na verdade é desproteger. Porque uma informação adequada às crianças, né, ensinariam a todas elas a tolerância, e não a aceitação, e não ensinar a pessoa a ser gay de verdade. Tá certo? Eu até digo a vocês o seguinte, eu assim, sou curioso nesse ponto, né? Muitos amigos meus que são gays, eu tive assim a curiosidade de perguntar, né? Qual foi a sua experiência? Como é que você descobriu assim? Né? Como é que foi a sua primeira experiência, etc. Muitos deles, a grande maioria, me informam que eles começaram assim a sentir, a ser, ou tiveram sua iniciação com parentes em casa, primos, tios. Né? Eu ainda não ouvi nenhum relato assim de pai, mas é muita gente assim, né? Ou então por negligência da família, né? Que deixa o filho dormir na casa de um outro, etc., pensando que em amizade, na verdade, ali está ocorrendo problemas.
Quando é tio, por exemplo, tio é muito adulto em relação à criança que está ali. Né? Eu ouvi, por exemplo, de um amigo dizendo, olha, eu comecei aos 4 anos, meu primo me obrigava a praticar felação com ele. Né? E aí depois é o seguinte, a vida corre, né? E a sociedade não tem tolerância com relação a isso. Né? Outras vezes acontece em ambientes escolares. Então, existe uma hipocrisia muito grande desse pessoal que, no fundo, revela um medo deles de lidar com a situação real. Né? É o caso aqui, né? Vamos dar uma olhada, o parlamentar russo chamado Vitaly Milanov. Né? Vocês olham, eu coloco a imagem dele aí nos slides. Né? Ele nasceu em 1974, um parlamentar russo. Né? Então, eles são contra os estudos de gênero. O estudo de gênero vai levar a pensar sobre essa situação, sobre a questão da heteronormatividade. Né? Então, na opinião de Milanov, né, são declaradas aqui a Christian Science Monitor. Né, ele diz assim, ó, pessoalmente acho nojento. São estudos falsos e pode ser ilegal. Dizendo sobre os estudos de gênero. Não tem nada de falso nesses estudos. Né, os pesquisadores nessa área são tão sérios como qualquer outro pesquisador. Né? São pessoas que vão atrás e perguntam, escutam histórias, e fazem comparação. Não tem nada de achismo aqui. Né? Na Hungria e na Polônia vai acontecer a mesma situação. Né? Universidades na mira como objetos de controvérsias políticas sobre a questão, considerada dos bastiões da doutrinação liberal. Mesma coisa. Né? Então, o subsecretário do Ministério Húngaro de Recursos Humanos, chamado Benson Retvári, comparou os estudos de gênero ao marxismo-leninista. Nada a ver uma coisa com outra, mesmo porque, em suas primeiras fases, o marxismo, o leninismo, o stalinismo são também contrários à política de gênero. O Vladimir Putin pertencia a essa polícia da época aí do comunismo soviético. Por que agora ele tem um posicionamento assim, se isso era comparado? Né? Então, como na Rússia e na Europa Oriental, atacar os estudos de gênero é uma parte explícita do movimento de extrema-direita dos Estados Unidos. Agora ele retorna aos Estados Unidos. Né? Em 2010, a Assembleia Legislativa de Carolina do Norte foi tomada pelos republicanos afiliados do movimento de extrema-direita chamado Tea Party, né? Ou então aqui Partido do Chá. Juntos com o governador republicano Pat McCrory, foram atrás da Universidade da Carolina do Norte. Ali um recém-nomeado conselho de regentes da universidade, esse conselho gestor, né, demitiu Tom Cross, né, o seu presidente, e que tinha assim uma tendência, né, à tolerância em relação a isso. Eles demitiram. Né? Esse governador, por exemplo, o McCrory, ele faz algumas declarações, olha só. As universidades públicas não devem ministrar cursos de estudos de gênero ou Swahili, língua africana falada por 140 milhões de pessoas, como primeira ou segunda língua. Se você quiser fazer estudos de gênero, tudo bem, vá para uma escola particular e faça. Porque a Universidade de Carolina do Norte é uma das mais belas universidades do mundo, ela é estadual. Então o governador podia mandar ali. Ele faz isso aqui. Né? É como, né, nós temos isso também agora no Brasil atual. Né? Esse partido Tea Party, né, ou Partido do Chá, é um partido social e político dos Estados Unidos. Trata-se de uma ala radical do Partido Republicano, mas são radicais, assim, de ultradireita, né? Que vem sendo descrita como um misto de libertarianismo, populismo, conservadorismo e ultradireitismo. Este grupo político não é considerado um partido em si, apesar de contar com a adesão de boa parte dos republicanos. O movimento surgiu a partir de uma série de protestos coordenados, tanto no nível local como nacional, que se realizaram a partir do início de 2009.
né? Começa ali no governo contra o Barack Obama, né? Então, aí ele diz o seguinte, ó, esse argumento não é plausível, né? Alguns podem argumentar ser benéfico ter nas universidades representantes de todas as posições. Né? Ah, não, nós temos que ter fascistas, ultradireitistas, temos que ter assim, né, um arco-íris aqui de posições ideológicas e tal, já que eles estão defendendo liberdade de expressão. Ele diz o seguinte, ó, que mudanças como efetuadas na Universidade da Carolina do Norte abrem espaço para perspectivas opostas. Né? Então lá os esquerdistas, né, vão ter que se virar, né, com seus opositores. Né? A segurança de uma opinião supõe o debate da opinião oposta. Isso quando há debate, certo? No entanto, o autor aqui chama atenção, o princípio geral nestes casos não é particularmente plausível. Né? E ele explica por quê. Ó, ninguém acha que a liberdade de investigação exija a inclusão nas universidades de pesquisadores que buscam demonstrar